Lucas 15, a partir do versículo... Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Teu Espírito esteja falando conosco, tocando, Senhor, nos nossos corações, conforme, Senhor, as nossas necessidades, que possamos aprender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito conhecido, né, a parábola do filho pródigo, aquele que pediu ao seu pai, quando ainda estava vivo, a sua parte na herança, aquilo que lhe cabia na herança. E mais uma coisa se destaca aqui. Aquele pai era um bom pai, né? Aquele pai depois é reconhecido como um pai generoso, tanto que o filho quis voltar para a casa do pai posteriormente. E essa história, se a gente pensar bem sobre ela não é tanto uma ganância por dinheiro, por propriedade, por bens, mas ela se refere a algo assim, talvez um pouco mais profundo. Aquele filho, na verdade, ele queria o controle, né? Porque estando na casa do pai dele, dependeria do quê? Da orientação do pai, dos conselhos do pai. Quando ele quisesse gastar alguma coisa, o pai poderia falar algo, poderia interferir. Na verdade, aquele filho, ele queria liberdade, ele queria o controle do seu mundo. Tanto que ali diz que ele era, na verdade, o filho mais novo, né? E normalmente o filho mais novo, aquele filho talvez adolescente, ou aquele filho jovem, ele imaginou: poxa, meu pai tem tudo isso e o coitado não sabe administrar direito. Mas se eu tivesse um pouquinho daquilo que ele tem, ele veria como eu sou mais antenado. Existe um problema quando nós vamos envelhecendo, eu tenho brincado muito lá em casa sobre isso, porque quando você tem 40 anos e perde a chave do carro, ou você tem 20 anos e perde a chave do carro, porque deixou lá numa gaveta, ou deixou em cima da mesa, você esqueceu a chave do carro. Pode acontecer com qualquer um, mas se você já está com 60, já é sintoma de Alzheimer, né? Já fala assim: olha, ele já não lembra se colocou tal camisa ou não, né? Ele já, que será? É a idade, está pesando, né? E se tiver 70, a coisa vai piorando. Imagine 80. Porque vai crescendo em descrédito, apesar da sua experiência. E o mais jovem que está começando a vida, que não tem muita experiência, ele começa a achar que sabe mais. Então, na verdade, esse filho pródigo que aparece aqui, ele tinha tudo,
Ele só não tinha o quê? O controle, né? Que é o mal da humanidade. Por exemplo, Adão e Eva, eles tinham tudo, né? Eles podiam comer de todos os frutos do jardim, mas tinha um probleminha. Qual que era? Submissão, obediência, princípio de autoridade. Porque a Bíblia inteira, desde o Éden até o Apocalipse, ensina o que é um princípio de autoridade. Quem que é a autoridade? Né? Lá no Jardim do Éden, quem que era a autoridade? Deus. E depois? Adão. Certo? Até hoje, né? É assim, né? O apóstolo Paulo diz assim, que a mulher deve estar submissa ao marido. É difícil hoje, na época das feministas, falar sobre isso, mas, embora possam discutir, embora tenham o mesmo valor, quem dá a última palavra é o homem. E quando isso não ocorre, é uma inversão como aquela que houve no céu, né? O princípio da rebeldia de Satanás é o quê? Ele se rebelou contra a autoridade. É o que houve lá com Miriam. O que Miriam fez? Questionou a autoridade do seu irmão mais novo, Moisés. Dentro de casa, a irmã mais velha, autoridade. Na liderança do povo de Deus, o escolhido Moisés era autoridade. Davi era ungido rei, mas ainda não era rei. Quem que era o rei? Saul. E quando ele teve a oportunidade de matar Saul, Davi diz: longe de mim que eu toque no ungido do Senhor. E quando ele fez uma brincadeira lá, que ele pegou a capa de Saul lá e depois ficou lá de longe, estava do teu lado, podia ter te matado, e não o fiz. O que aconteceu? Lembra da história? O coração de Davi se doeu, porque ele tinha feito uma brincadeira com o ungido do Senhor, que era rei, e que estava tentando matá-lo. Os irmãos estão vendo por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por causa dessa sensibilidade. Ele sabia quando ele era autoridade, e na caverna de Adulão ele era autoridade, mas ele também sabia quando ele era liderado. Ele era ungido, mas ainda tinha um rei. O princípio de autoridade está em toda a Bíblia. Filhos, obedeçam aos pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Em qualquer lugar que você entre, você vai saber que existe uma autoridade sobre você, e também existem momentos que você tem que se posicionar, porque você é a autoridade naquele momento. E esse filho pródigo, ele na verdade ele queria o controle, ele queria autoridade, ele sabia ou imaginava que saberia administrar muito melhor do que o seu pai. Ele pediu ao pai o controle sobre parte da sua herança, sobre a sua parte. E quando você quer ser também independente, tendo o controle absoluto da sua vida, você também diante de Deus diz para Deus: dá-me o controle. Porque você quer administrar o seu tempo, você quer administrar os seus recursos, você quer administrar os seus relacionamentos, você quer administrar os seus sonhos e projetos. Você quer ser dono da sua vida. E a Bíblia ensina o quê? Que nós
devemos submeter os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais, o nosso tempo, o nosso dinheiro, ao nosso futuro. Nós devemos submeter a Deus e permitir que Deus seja o administrador e aquele que controle a nossa vida. E nós somos como o filho pródigo. Quando nós não nos submetemos à vontade do grande administrador, que é Deus. Aquele filho pródigo, ele diz assim no versículo 12, o mais novo disse ao seu pai, tem que ser o mais novo, né? Disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito depois daquele tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Separou-se do pai. Por quê? Longe do pai, ele poderia tomar suas próprias decisões sem a colher palpiteira do pai. Tem uma música do Erasmo Carlos, talvez a Bia lembre, onde a música dizia assim, só que não era para o pai, era para a mãe, tá? Mas dá no mesmo, aqui é a questão de autoridade. A música do Erasmo Carlos era assim, é mais ou menos o Guilherme falando para a Bia, assim, ó. E mãe, não sou mais menino, não é justo de você querer parir o meu destino. Você já fez a sua parte, me pondo no mundo. Agora eu sou meu dono, mãe. E nos meus planos não está você. Proteção desprotege. Carinho demais vai se arrepender. O que vocês acham? Erasmo Carlos. Mas também o filho pródigo, que chega para o pai e diz, pai, não sou mais menino, não é justo que o Senhor queira parir o meu destino. Me dê o domínio da minha herança. E aquele filho pródigo desperdiçou tudo. Aquele filho que imaginava ter o controle devido à sua sabedoria, que ele imaginava que tinha, a sua percepção melhor do que a percepção do velho. Só que ele não contava com uma coisa, ele não contava com o inusitado. O que é o inusitado? Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele não contava com a grande fome. Ele não contava com o inusitado. Ele não contava que de repente a vida política, a vida, vamos dizer assim, energética daquela região iria se transformar, e aquilo que parecia seguro já não era tão seguro. Quando vem o inusitado, quando vem aquilo que é diferente, quando vem aquilo que está fora do nosso controle, qual é o nome que imediatamente surge nos nossos lábios? Hein, Bia? Deu um apuro lá, aqui que a gente clama por quem? É o Pai. Aquele que foi... Eles têm Alzheimer. Esse não é tão inteligente quanto ele advoga ser. Esse não é tão sábio. Eu
com os meus 18 anos, eu já sei muito mais do que esse velho de 70, de 80. Que ilusão! É o velho que já viu o inusitado, é o velho que já viu como enfrentar as intempéries do mundo. Veio o inusitado, fome, veio também a dureza da vida, porque quando você é jovem, você imagina que todo mundo está brotando asinha, que esses dois ossinhos aqui atrás são as asas que estão começando a nascer na humanidade, mas não são. O mundo é duro, o mundo é cruel. Aquele jovem, depois de ter gasto tudo, ele procurou seus amigos, já não tinha. Ele começou a passar necessidade, ele foi procurar um emprego e zombaram dele, porque para um judeu deram um emprego para ele do quê? De cuidar de porco. Você quer um emprego? Então olha lá, porco. E ele com fome queria comer as alfarrobas do porco. Só que tem um finalzinho que diz assim, porque o pessoal diz, ele comeu. Não, ele não comeu, sabe por quê? Porque nem a comida do porco lhe deram. Diz no final do versículo 16, mas ninguém lhe dava nada. Porque o mundo é cruel. E quando vira a chave, e vem a doença, e vem o desemprego, e vem as perseguições, e de repente cai por terra a arrogância de quem bate no peito e diz, posso viver e administrar a minha própria vida. Aquele rapaz, num dado momento, ele teve que cair em si. Diz ali no versículo 17, vamos ler? Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para a casa do pai. É bem interessante aqui, que não tem jeito, sabe? Quem quer ser dono do nariz, até na hora do arrependimento, ele já premedita como que o pai vai reagir, né? Parece um arrependimento assim tão forte, mas ele caindo em si, ele diz assim, meu pai, ele é bom, ele dá comida lá para os funcionários, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e eu já vou dar a resposta para o meu pai, do que ele deve fazer. Ele deve me tratar como um dos seus empregados. Ele já foi com a resposta. Sabe que quem é cabeça dura, sempre tem a resposta. Eu confesso até que eu me precipitei, e eu quis administrar a minha vida, mas então agora o que eu vou fazer? Eu vou desistir e eu não vou mais administrar nada. Eu vou chegar lá para o meu pai e vou dizer, pai, eu pequei, agora já tenho a solução. Já que eu sou um pecador, me trate como um empregado.
Eu gosto da versão verdadeira, tá? Qualquer. Trata-me como um jornaleiro. O que é um jornaleiro? Os irmãos sabem, né? Jornaleiro é aquele que trabalha por jornada. É o diarista daquela época, né? Tinha o salário de um dia. Então ele está dizendo para o pai, pai, faz o seguinte, me trate como um jornaleiro, isto é, como um cara que é contratado hoje, e se eu agir bem, daí você me contrata amanhã, se eu me comportar, você me contrata mais um dia, e assim, esse existencialismo fará eu andar na direção certa, porque haverá uma dependência de eu te agradar, para que todos os dias eu seja recontratado pelo Senhor. Ele tinha a resposta, né? Mas eu quero dizer, com toda a convicção, que a resposta do pai sempre é melhor do que a resposta que esse filho queria colocar nos lábios e no comportamento do seu pai. Né? O jovem é assim também. Pai, eu não quero te influenciar, tá? Mas diante dessas circunstâncias, a melhor coisa que você tem a fazer é isso, 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 isso. Eu perdi tudo, eu confesso, eu errei. Mas eu ainda quero ter o controle do seu comportamento. Isso é arrependimento? Hã? O ser humano é irremediavelmente arrogante. O ser humano é irremediavelmente orgulhoso. O ser humano é irremediavelmente depravado. E até quando ele usa a religião para se aproximar do Pai, ele quer fazer da religião um instrumento de manipulação da vontade e do comportamento do Pai. É o senso de superioridade. Pai, eu pequei. Ele não tinha como negar esse fato, né? Então faz o seguinte, faz do jeito que eu estou falando, que o jeito que eu estou falando é o melhor jeito agora. Eu já encontrei a solução. Eu serei teu jornaleiro. Por quê? Vai que eu vou progredindo, porque é uma diária, outra diária, outra diária, outra diária, outra diária. Daqui a pouco eu junto uma quantidade suficiente para ser independente. Uma coisa que os manipuladores não sabem, principalmente os mais jovens, é que o pai, ele não é trouxa, tá? Você pode pensar que ele está com Alzheimer, você pode pensar que o método de administração dele, com o qual ele conseguiu tudo que ele tem, é um método fracassado e ultrapassado, muito embora os fatos digam o contrário, né? Mas uma coisa que ele não é trouxa. E aquele pai cuja resposta aquele filho queria controlar também. Engraçado que esse mecanismo de tentar controlar os outros está nas atitudes as atitudes ruins, né? Me dê aí minha herança. E também está nas atitudes boas, né? Eu volto todo humilde e também eu vou dizer o que ele tem que fazer. Mas aquele pai, ele sobrepujou
qualquer expectativa do filho. O pai revela para aquele filho e para todos que longe do pai você está morto. Vamos ver o que aconteceu no versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Quando ele ia chegar na parte do jornaleiro, o pai já interrompe e diz: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aquele pai, ele revela: olha, meu filho, eu não quero saber o que você pensa, tá? Eu não quero saber o que você acha que eu devo fazer, porque muito embora você pense que as suas ideias são melhores, as minhas são melhores. Então eu vou te dar roupa, eu vou te dar calçado, eu vou te dar um anel no dedo, eu vou fazer uma festa, mesmo tendo sido rejeitado. Você queria festa com seus amigos, você queria festa com as prostitutas, você queria festa o mais distante possível do seu pai, mas você voltou. E eu quero que você saiba que longe de mim você está morto. Longe de mim você está perdido. Perdido. Começaram a festejar a volta. Aquele pai não exigiu nada. Que coisa, né? O filho veio cheio de... E aquele pai, ó, quero nem saber o que você pensou. Roupa nova, anel, sandália, banho, perfume, festa, novilho gordo, churrasco, alegria. Aquele filho perdido voltou ao juízo, voltou para casa, voltou para a sensatez, voltou, e com certeza ele olhava agora o pai de forma diferente, né? Quando ele foi embora, ele pensava: que velho gagá, que velho que não sabe do mundo a milésima parte como eu. Quando volta, que pai que sempre me amou. Porém, ou melhor, nessa volta do filho, o pai também fez uma coisa, que o filho mais novo, ele queria ser o administrador, certo? Ter o controle. Quando ele voltou, ele disse assim: trata-me como um jornaleiro, eu não quero ter controle de nada, porque empregado não manda em nada, né? Ele saiu de um extremo e foi para outro. Eu quero voltar para casa, mas eu não quero ter responsabilidade de filho.
né? Qual que é a responsabilidade do jornaleiro? É vencer um dia de trabalho de cada vez. Qual a responsabilidade de filho? É ser filho. Às vezes a pessoa quer as vantagens, mas ela não quer o ônus, né? Ela só quer o bônus. Não é isso? Eu quero fazer parte, mas eu não quero gastar um centavo, né? Eu quero fazer parte, mas o que é meu, o que é teu, e o resto que se exploda. Serei um jornaleiro, estarei contando os dias para ir embora dessa casa. Quando eu conseguir me manter em pé, sozinho, vou de novo lá. E só volto se der tudo errado, eu tiver que comer as bolotas de novo. Eu lembro do pai. Mas você não pode ser nem o que quer administrar tudo, nem aquele que quer viver sem responsabilidade. O próximo filho lá, o filho mais velho, aquele que sempre ficou ali, ele também tinha um defeito. Qual que era o defeito do filho mais velho? Era o mesmo do filho mais novo. Não era? Ele queria controlar e administrar o comportamento do pai. Não é isso? Porque, vamos ler ali o versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não queria entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Ele queria ter o controle do pai, né? Ele queria chegar para o pai: pai, tudo errado. Você não sabe fazer coisa certa. Deve estar com Alzheimer. Deve estar com problema. Deve estar com... Né? Você é terrível. Ó, eu sou o filho mais velho, deixa que eu tomo conta do pedaço. Esse cara desperdiçou tudo. Põe ele lá para sofrer. Não, o pai falou: não, teu irmão, disse no versículo 31, disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Sabe o que significa isso? O pai dizia para o filho assim: tudo que eu tenho é seu, nós administramos juntos. Tudo que eu tenho é seu. Tem que ter diálogo. Se tudo é seu, você pode usar. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida.
Ele estava perdido e foi achado. O filho mais velho também queria dizer para o pai, né? Como é que era o certo de agir naquela circunstância, naquela situação. Sabe, o envelhecimento, ele é uma bênção. A Bíblia fala, né? Envelhecer com saúde, a moda dos patriarcas, que se dizia que fulano morreu em plena saúde. É uma bênção. Mas eu hoje já compreendo como as novas gerações muitas vezes percebem o idoso. Nós que somos de Jesus, a gente tem que pensar no idoso, aquele que cresce em experiência, em fé, em amor, em dedicação, em espiritualidade, em comunhão. Mas muitas vezes as novas gerações pensam, o idoso é aquele que está em decadência em todos os aspectos e indo para a sepultura. Quem é de Jesus não tem essa expectativa. O apóstolo Paulo diz que eis que ponho, já estava velhinho, os meus olhos no prêmio da soberana vocação. Ele não se considerava em decadência. A melhor coisa que fazemos, trazendo essa história para o nosso dia a dia, não queira ser independente do Pai. Coloque nas mãos de Deus os seus sonhos, os seus projetos, o seu tempo, a sua vida, o seu futuro, e permita que Deus esteja contigo, porque longe de Deus você está morto e não sabe. Longe de Deus, o inusitado pode te abocanhar. Longe de Deus, você vai amargar muita dor. Bem-aventurado é aquele que anda desde a tenra idade com o Senhor, submisso à sua perfeita vontade. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra ela se renova a cada dia. Os textos mais pregados e conhecidos têm um frescor quando o Teu Espírito está presente. Nós te louvamos por isso e pedimos por nós que possamos aplicar, Senhor, na nossa vida, os valores e os princípios da Tua palavra. Queremos declarar que nunca estaremos ou vamos querer estar longe da Tua presença, querendo administrar a nossa própria vida, mas o controle da nossa vida passamos às Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.